partir de agora, você fica por dentro dos principais acontecimentos do momento. A informação com credibilidade, levada até você por quem entende do assunto. Está no ar. Jornal da Manhã. Jornal da Manhã. A equipe da verdade. Aqui na Rádio Difusora. Bom dia. Os destaques desta terça-feira. Casos de dengue em Manaus aumentaram quase 50%. A incidência da malária diminuiu, diz a Fundação de Vigilância Sanitária. Auditores fiscais da Receita Federal de Manaus e do resto do país fazem paralisação e anunciam operação padrão a partir desta terça-feira. Presidente do STF, Carmen Lúcia, defende punições mais duras para juízes. Forças russas e sírias iniciam suspensão dos bombardeios a Alepo para ajuda humanitária. Fluminense leva mais uma virada. São Paulo se recupera e vence o tricolor carioca. STJD suspende vitória do Flamengo sobre o Fluminense. Motorista que causou o acidente com 4 mortes da M010 não tinha habilitação e foi preso após depoimento. Um dos corpos encontrados carbonizados próximo à Ponte Rio Negro era de matador da líder comunitária da Portelinha em Iranduba. Agora no Jornal da Manhã. 5:46. Previsão do tempo. A temperatura ontem em Manaus chegou aos 42 graus em algumas áreas da cidade por volta das 14 horas, como no platô de Adrianópolis. A temperatura caiu um pouco a partir das 16 horas, quando o tempo nublou em áreas isoladas e o vento se fez mais forte. O Centro de Previsão do Tempo e Estudos Climáticos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais diz que hoje não será diferente, com máxima de 38 graus e com possibilidade mínima de chuva. O Climatempo, no entanto, fala na probabilidade de 60% para 11 milímetros de precipitação pluviométrica. É de 25 graus a temperatura do momento aqui no sítio histórico da cidade, no complexo Difusora de Rádio. A umidade do ar está em 70%. Os ventos estão calmos, com 10 km/h de velocidade. Terça-feira, 18 de outubro, é o 291º dia do ano. Faltam 74 dias para acabar 2016. Dia de São Lucas. Comemoramos ainda o dia do estivador, o dia do pintor e o dia do médico. O Rio Negro diminuiu seu processo de vazante. Na leitura de ontem no Porto de Manaus, o registro era de 3 centímetros entre domingo e segunda-feira. Seu nível em relação ao mar estava em 18 metros e 19 centímetros. No mesmo dia do ano passado, o nível do Negro era de 17 metros e 86 centímetros. Operam no momento sem restrições para pousos e decolagens os aeroportos Eduardo Gomes e o Militar de Ponta Pelada. Registros da história. Fatos acontecidos nesta data. 1931, morre Thomas Edison, inventor da lâmpada. 1954, morre aos 70 anos Edgar Roquette Pinto, fundador do rádio no Brasil. 1968, John Lennon e Yoko Ono são presos em Londres por porte de drogas. A polícia alemã invade o avião da Lufthansa e mata 3 sequestradores. Os 86 passageiros ficaram 5 dias como reféns. Isso em 1977. Já em 1991, acontecia a beatificação de Madre Paulina pelo Papa João Paulo II lá em Florianópolis. 5:48 em Manaus. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Paulo. Com equipes de limpeza reforçada e melhorias nos espaços e cemitérios urbanos de Manaus, já se preparam para receber a população no dia de finados, 2 de novembro. Coordenadas pela Secretaria Municipal de Limpeza Urbana (SEMUSP), as equipes reforçaram a capinação e o corte de grama, principalmente nos 6 cemitérios urbanos da cidade. A Secretaria de Segurança Pública iniciou ontem o curso de extensão universitária Prevenção do Uso de Drogas e da Violência na Escola Municipal Leonor Uchoa, no bairro de São José. O treinamento, que acontece até sexta-feira, dia 21, faz parte das ações do programa CRAC É Possível Vencer e é coordenado pelo Programa de Redução da Violência e do Uso de Narcóticos e Entorpecentes, o Previne. 5:49 em Manaus. O Jornal da Manhã vai às ruas da cidade com as primeiras informações de Alberto Pellegrini. Bom dia, Alberto. Bom dia, Eduardo Silva, bom dia, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Pellegrini, aconteceu um assalto a ônibus a noite passada.
671, ônibus da linha 671, Paulo. Por volta de 22 horas da noite de ontem, a polícia fazia o cerco a um ônibus articulado na Alameda Cosme Ferreira, no cruzamento com a Avenida Beira Rio, isso no bairro do Coroado. Muita movimentação policial, bandidos estavam dentro do ônibus, houve perseguição, a polícia fez aquele cerco, muita gente, Paulo Guerra, moradores, usuários do transporte coletivo, policiais, fizeram uma verdadeira aglomeração por volta das 22 horas ali na área da Feira do Coroado. E como terminou, Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra, a polícia fez o cerco, né? Os bandidos conseguiram se evadir, um outro foi preso e os pertences dos usuários foram recuperados. Portanto, os bandidos não dão trégua e continuam assaltando ônibus na cidade. E não se emenda, não é, Alberto Pellegrini? Parece que querem desafiar a polícia. Pois é, Paulo, e nesse desafio eles até que têm levado a pior, né? Todos os dias a gente noticia aqui que ontem, inclusive, uns que estavam armados com facas foram presos. Num outro caso de ontem à tarde, os bandidos foram dominados pela população. Eles não têm levado a melhor em relação a assalto de ônibus. Em algumas, sim, eles conseguem lograr êxito nesses assaltos, mas na grande maioria das vezes vem se dando mal. Ainda assim, eles insistem em praticar esse tipo de roubo, Paulo. Roberto Pellegrini, temos notícias sobre as vítimas daquele acidente lá na M10 no último sábado? Paulo, nós já estivemos no pronto-socorro e a situação é a mesma ainda, Paulo. A informação que nos passam é que o quadro está estável, essa sempre é a informação. Não tem nenhum óbito, graças a Deus não morreu mais ninguém que estava internado nessas unidades de saúde, tipo João Lúcio, 28 de agosto. Nós encontramos uma pessoa que morreu a noite passada, vítima de acidente de trânsito, que estava internada. Nos veio até a remeter esse acidente. Aí quando disseram, foi na M010. Aí eu fui procurar saber, não, então foi desse acidente. Mas não, esse acidente que vitimou uma senhora de 42 anos, aconteceu no último dia 9, foi no Rio Preto da Eva, ela tinha 42 anos e a morte que se deu no pronto-socorro João Lúcio ontem de acidente de trânsito, nada tem a ver com o do último domingo. Pois é, o motorista que dirigia essa picape de forma irresponsável com a picape com a sua carroceria cheia de gente, vinham de um aniversário, pneus carecas, pneus sem condições de trafegabilidade, não tinha carteira de habilitação, causou esse acidente. Ontem prestou depoimento, daqui a pouco temos detalhes e acabou na cadeia. Pois é, né, Paulo? Com 16 pessoas na carroceria já começou daí. Aí depois vem esses outros agravantes de pneu careca e o principal, né, das infrações, a carteira de motorista, né, também estava sem a CNH, então a situação vai complicar para ele, sem dúvida nenhuma. Esse acidente que vitimou aí 5 pessoas, não, Paulo, inclusive uma criança, foto da criança foi parar nas redes sociais aí, comovendo muita gente, sendo assunto ainda nos cruzamentos, nas esquinas da cidade, esse acidente ocorrido no último sábado. Alberto Pellegrini vai voltar daqui a pouco contando tudo o que aconteceu na noite e madrugada e para finalizar, Pellegrini, tranquilidade no IML? Tranquilidade, Paulo, tranquilidade, a mais absoluta tranquilidade. Conversava com os profissionais da permanência do Instituto Médico Legal na madrugada de hoje, 93 exames até o presente momento foram realizados, apenas 2 necrópsias, durante o dia ainda, né? Noite e madrugada, a partir das 18 horas, sem nenhum registro, Paulo. Apenas na tarde, um jovem de 18 anos que morreu de overdose e essa senhora que morreu de acidente de trânsito, acidente ocorrido no último dia 9, desde então ela estava internada e morreu no finalzinho da tarde de ontem. No mais, até o presente momento, nenhum registro, a pedra está vazia, Paulo. Alberto Pellegrini, bom trabalho para você. Ok, daqui a pouco a gente vai voltar com essas e outras informações. Aclamada pela imprensa internacional como um fenômeno na sua área, a jovem violinista sul-coreana Ji Young-lin fará a única apresentação aqui em Manaus na próxima quinta-feira, às 20 horas no Teatro Amazonas, com acompanhamento especial da Orquestra Amazonas Filarmônica, sob regência do maestro Luiz Fernando Malheiro. O evento é uma realização da Secretaria de Cultura e integra as comemorações de 120 anos do símbolo cultural do estado, o Teatro Amazonas.
Nascida em 1995 em Seul, com apenas 20 anos, foi a grande vencedora do célebre concurso Rainha Elizabeth da Bélgica, edição 2015, uma das mais importantes competições musicais do mundo. 5h54 em Manaus. O concurso da Marinha, que tem 11 vagas para Manaus, e a recomendação do Ministério Público Federal para regularização de agências e contratação de servidores para o INSS em São Gabriel da Cachoeira são assuntos para a repórter Thaís Gama. Bom dia. O Ministério Público Federal do Amazonas recomendou à gerência executiva do INSS, o Instituto Nacional do Seguro Social em Manaus, que tome providências para a regularização da Agência de Previdência Social, a APS, de São Gabriel da Cachoeira, em especial com a nomeação e lotação de servidores em número adequado às necessidades de atendimento do município. No documento, o Ministério Público Federal pede a regularização do atendimento na agência do INSS do município no prazo máximo de até 60 dias, a começar pela nomeação imediata de eventuais aprovados no concurso público do órgão de 2015 para as vagas destinadas ao município, que é predominantemente habitado por indígenas. O órgão requereu ainda a ampliação do período de permanência do médico perito e de assistente social no município, de forma a acabar com a limitação de atendimento por período de visita e atender adequadamente a demanda existente. A gerência executiva do INSS em Manaus tem 20 dias para responder ao Ministério Público Federal sobre o acatamento da recomendação, devendo apresentar o cronograma de ações para cumprir as medidas apontadas no documento. Em março deste ano, foi realizada a inspeção e levantamento de informações pelo Ministério Público no local, quando foi confirmada a ausência de funcionários em número suficiente para atendimento ao público, além da frequente indisponibilidade de atendimento de médico perito e assistente social, que atuam apenas 2 vezes ao ano. A Marinha do Brasil, que lançou o edital de processo seletivo aos oficiais temporários da 2ª classe de reserva da Marinha para ambos os sexos, totalizando 450 vagas de ensino superior em diversas áreas, tais como saúde, humanas e exatas. Do total de vagas disponíveis, 11 são para a capital do Amazonas. As inscrições estarão abertas até o próximo dia 11 de novembro e o salário inicial é de R$8.000. Quem tiver interesse em participar tem que ter idade entre 18 e menos de 45 anos até 2017. As 450 oportunidades estão distribuídas pelos 9 distritos navais, sendo a maior parte para o 1º Distrito Naval, com 273 vagas, abrangendo Rio de Janeiro, Espírito Santo e parte de Minas Gerais. Os oficiais temporários vão servir a um dos estados englobados pelo Distrito Naval escolhido, e o contrato será renovado a cada ano, podendo chegar até 8 anos. Os interessados devem acessar ingresso-na-marinha.mar.mil.br e clicar em Serviço Militar Voluntário. Escolher também qual distrito naval para qual deseja concorrer e acessar o link de inscrição. A taxa é no valor de R$55. Estas foram as informações da Central de Jornalismo Thaís Gama para o Jornal da Manhã. 5h57 em Manaus. Emissoras e serviços de som que retransmitem o Jornal da Manhã. Rádios Panorama FM em Itacoatiara. Alternativa de Alvarães. Bojuna em Boa Vista do Ramos. Nova FM de Nova Olinda do Norte. Rio Madeira, Manicoré. Palmeira FM de Manacapuru. Vale do Rio Madeira, Humaitá. Nova Luz FM de Canutama. Panamá FM, Anamã. Urucará FM de Urucará. Rádio Comunitária, Urucurituba. Independência de Maués. Tupã e Eu e Você, Boca do Acre. Tucunaré e Anuri FM em Anuri. Irantuba.net. Gospel 7 em Manacapuru. Voz 6 Irmãos, Porto de São Raimundo. Alternativa da Assembleia de Deus no Distrito de Sampaio em Altazes. Peruri, Josivã em Peruri. Sou dos Bairros em Altazes. Voz Web Rádio de Maués. Voz da Esperança em Acajatuba. Comunitária da Colônia Antônio Aleixo. Portal Iamudá.web Rádio. Voz Amiga Lago do Limão. Voz Reconquista, Bairro Novo Manacá em Manacapuru. Comunitária Nossa Senhora do Carmo, Vila do Jacaré. Cultura no repartimento do Tuiué. Comunitária Anhanguera, Voz do Canumã, Distrito de Borba. E Voz Big Bom em Iranduba. Agora 5h58 em Manaus, que tem tempo bom no momento, com temperatura elevada 25 graus 5 décimos, a umidade no ar é de 70%.
O Pleno do Tribunal de Contas do Estado realiza hoje, a partir das 10 horas, a 37ª pauta ordinária do órgão, onde irá julgar 45 processos, entre os quais estão prestações de contas, recursos, representações e tomadas de contas. Ainda constam na pauta 19 recursos de revisão ordinários e de reconsideração de gestores que tentam reverter decisões desfavoráveis tomadas pela Corte de Contas. Prossegue a reforma administrativa em Iranduba. 2 vereadores recém-eleitos assumem secretarias das quais já foram titulares, e um secretário que tomou posse há uma semana já pensa em deixar o cargo por causa das dívidas astronômicas encontradas na pasta. A reportagem de J. Rai. O autônomo Jamerson Leite de Paula, de 24 anos, encontrado morto e carbonizado na madrugada do último sábado, próximo à ponte Rio Negro do... 6h05 em Manaus. Daqui a pouco vamos trazer a matéria sobre a reforma administrativa em Iranduba. A ordem aqui é enviada pelo J. Rai, estava errada. Daqui a pouco vamos corrigir. 6h05. José Alberto Zegdeg traz informações de Manacapuru. Muito bem, Paulo Guerra. Em tempo de crise, tudo é motivo para reclamação. Depois da sujeira que invadiu a cidade nas últimas semanas com lixos e entulhos, agora o que não pode deixar de ser visto é o grande número de caminhões que trafegam nas ruas e vias carregando entulhos, lixos, areia, tijolos, restos de madeira, barro e até excremento animal. Tudo isso sem uma lona de proteção que, por sinal, é recomendado pela lei do trânsito. Recentemente, um desses caminhões carregados de esterco de gado derramou por pelo menos uns 20 quilômetros de extensão da estrada M070 à estrada Manuel Urbano uma quantidade excessiva dessa matéria, deixando um verdadeiro lamaçal e um mau cheiro insuportável. Muitos carros que passavam no momento tiveram que diminuir a velocidade para evitar acidente. O advogado Dr. Monteiro de Lima, que foi vítima desse absurdo, disse à nossa reportagem que teve dificuldades para limpar seu veículo e desinfetar o mau cheiro que ficou no interior de seu carro. Agora, o que está preocupando os motoristas é a retirada de barros de um terreno localizado na entrada da cidade e que já causou até acidente com motoqueiros. Segundo informações, o dono do terreno doa o barro para quem precisa. Porém, os motoristas que conduzem as caçambas continuam sem a lona de proteção e o que se vê é muito barro espalhado pelo asfalto, formando grandes nuvens de poeira, ofuscando a visão de quem passa pelo local. Muitos motoristas recorreram à nossa reportagem, aqui no Jornal da Manhã, para pedir que alguém tome uma providência antes que um grande acidente possa acontecer. Bem, Paulo, a boa vontade do proprietário é louvável, porém a atitude dos condutores desses veículos pesados é totalmente irresponsável. Vamos esperar que alguém do meio ambiente tome alguma providência. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6h07 em Manaus. Agora sim, vamos falar sobre a reforma administrativa em Iranduba. A prefeita de Iranduba, Madalena de Jesus, do PSD, nomeou na manhã de ontem o vereador eleito Luiz Carlos de Moura, do PT, como novo secretário da Casa Civil. Velho, como é conhecido, já tinha ocupado o cargo na gestão do ex-prefeito Chinaike Medeiros. O advogado Tiago Aliende, que estava à frente da pasta, voltou a ser o titular da Procuradoria-Geral do município. O novo secretário da Casa Civil disse que um dos seus principais objetivos é reaver mais de 80 milhões de reais em patrimônios adquiridos irregularmente com dinheiro da prefeitura e bloqueados pela justiça por ocasião das operações Cauxi e Dízimo deflagradas em novembro do ano passado. Outra mudança no secretariado de Iranduba, confirmada ontem pela própria prefeita Madá, é na pasta da assistência social. A vereadora eleita Larissa Gomes, do PSDB, assume o cargo hoje no lugar do jornalista Robson Adriel, que deve voltar ao comando da Gerência de Endemias, órgão da Secretaria Municipal de Saúde. Larissa Gomes, que é enfermeira, já foi secretária da SEMAS antes de deixar a pasta para disputar a eleição proporcional.
E o secretário de Saúde, enfermeiro Eudes Fernandes, que já havia comandado a Censa por 2 vezes e voltou à secretaria há 1 semana, revelou ontem que poderá deixar a pasta hoje, por causa das dívidas astronômicas encontradas no setor. Mais de R$1 milhão, segundo ele. Parte dos servidores e transportadores da Secretaria de Saúde estão com os pagamentos atrasados e prometem fazer manifestação na manhã desta terça-feira em frente à Câmara de Vereadores. J. Rai para o Jornal da Manhã. Por vezes, ouvindo essas matérias lá de Iranduba, se tem a impressão de que trata-se de uma cidade fora do Brasil. 6h10 em Manaus. Temos informações agora de Parintins, Aderaldo Reis. Aqui em Parintins, Paulo, depois de uma sessão de mais de 3 horas ontem na Câmara Municipal de Parintins, os vereadores não conseguiram afastar o prefeito e o vice-prefeito. No primeiro momento, os vereadores da Câmara receberam, votaram o pedido de afastamento e foi recebido por 6 votos a favor e 3 contra. Essa denúncia de afastamento do prefeito e do vice-prefeito de Parintins. Decidido o recebimento, os parlamentares votaram o pedido de afastamento. Foram 5 votos a favor e 5 contra. Desta forma, a matéria foi arquivada e o prefeito Alexandre da Carbraz e o vice Carmona Oliveira continuam à frente da administração municipal. O vereador Ernesto de Jesus votou a favor, Juliano Santana votou a favor, Nelson Campos, PRTB, votou a favor, Evildo Maia votou contra, Rai Cardoso votou contra, Gelson Moraes votou contra e o vereador presidente da Câmara, Everaldo Batista, também votou contra. Portanto, a Câmara não conseguiu afastar o prefeito nem o vice-prefeito. A denúncia era de que havia um caos na administração municipal de Parintins. Para o prefeito e o vice-prefeito serem afastados, seria preciso 8 votos, já que o número de vereadores de Parintins são 11. Como a votação ficou empatada, 5-5, o presidente da Câmara, o vereador Everaldo Batista, do PROS, mandou arquivar o pedido de afastamento do prefeito Alexandre da Carbraz e do vice-prefeito Carmona Oliveira. De Parintins, Aderaldo Reis para o Jornal da Manhã. 6h12 em Manaus, não conseguiram afastar o prefeito. Votação na Câmara 5-5. E hoje, 27 anos já se passaram que a Voz 6 Irmãos Eduardo retransmite o Jornal da Manhã lá no Porto de São Raimundo, antigo Porto das Balsas. O Valtemir, que é o homem da comunicação, os nossos agradecimentos e o reconhecimento por esse trabalho que ele realiza aí na comunicação com a Voz 6 Irmãos lá no Porto de São Raimundo. São 27 anos retransmitindo o Jornal da Manhã. A Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus, CDL Manaus, lançou no começo do mês a 10ª edição da campanha Limpe Seu Crédito e Faça Seu Nome Brilhar. Diferente dos anos anteriores, este ano a ação se estenderá até o dia 30 de novembro. O objetivo da campanha é proporcionar facilidades para que o consumidor quite suas dívidas e recupere o crédito, para assim poder realizar novas compras durante o período de fim de ano. Para orientar os consumidores, a CDL Manaus disponibilizará uma equipe que estará em dias distintos dos terminais de integração localizados nas principais zonas da cidade para tirar dúvidas e responder questionamentos referente à campanha. E atenção, se você quer limpar o seu nome, as orientações terão início hoje, a partir das 9 horas, no terminal central da Matriz, aqui na 15 de novembro, no centro de Manaus. A próxima atividade será no terminal de integração 2, no bairro de Cachoeirinha, no dia 19 amanhã. O terminal da Cidade Nova, o T3, receberá a equipe na quinta-feira, dia 20. No dia 21, sexta-feira, é a vez do Terminal 4, localizado na Zona Leste. Fechando o ciclo de ações para este mês, na segunda-feira, dia 24, as orientações e panfletagens serão no Terminal 5, no São José. A Secretaria Municipal de Saúde concentrou a oferta de vacina antirrábica humana em 17 unidades de saúde desde ontem. A escolha dos locais foi feita por critério de maior média diária de doses aplicadas no período de janeiro a agosto deste ano e localização geográfica das unidades por distrito de saúde. De acordo com o secretário Homero de Miranda Leão Neto, a vacina é fundamental para a profilaxia e prevenção da raiva humana
e que não há outra opção de tratamento. O defensor titular da Defensoria Especializada na Promoção e Defesa dos Direitos Humanos, Roger Moreira, será instrutor da oficina de mediação de conflitos promovida pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Direitos Humanos, voltada à capacitação de conselheiros tutelares, psicólogas, assistentes sociais e técnicos da rede de assistência social do município de Manaus. A oficina acontece hoje amanhã, de 14 às 17 horas, na Escola do Serviço Público, na Universidade Newton Lins. A empresa de processamento de dados Amazonas S.A. Prodan coordena um evento inédito na cidade. O GovLab Experience, que promete trazer uma nova visão de gestão pública aos servidores públicos da União, do Estado e do município. O encontro acontecerá hoje às 8:30 da manhã no Hotel Quality. Irá trazer as principais ideias e tendências em temas como inovação, produtividade, engajamento, agilidade e governo digital, além de contribuir para o networking dos participantes. O secretário de Estado de Planejamento, Tomás Nogueira, e o diretor do Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, INPA, Luiz França, fazem hoje a abertura da 13ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia no Amazonas, que este ano tem como tema Ciência Alimentando o Brasil. Logo depois da solenidade de abertura acontecerá a Feira de Ciência da Amazônia, que reunirá alunos de 30 escolas da rede de ensino da capital e do interior. O relatório de Justiça em Números, divulgado nesta segunda-feira pelo Conselho Nacional de Justiça, aponta que o Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região, que engloba Amazonas e Roraima, lidera o ranking de produtividade entre os tribunais de médio porte da Justiça do Trabalho. O TRT-11 obteve 100% de eficiência de acordo com o índice de produtividade comparada. A base de dados é relativa ao ano de 2015. O deputado estadual Sinésio Campos foi ontem ao bairro Colônia Antônio Aleixo, onde em reunião com moradores para tratar da reativação da agência dos Correios naquela área. Segundo o presidente da Associação de Moradores da Colônia, Antônio Estevão Júnior, há bastante tempo os moradores reclamam da dificuldade que estão pondo para que seja reposta a agência novamente no bairro. Sinésio Campos, ao final da reunião, acordou entre os moradores que hoje cederá seu tempo na tribuna da Assembleia Legislativa para que possam perguntar e exigir respostas do porquê da retirada do Correio e buscar soluções para a situação. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Assembleia Legislativa do Estado, o deputado Cobb Maciel, líder do PR, teve aprovada a lei número 3.763, de 12 de junho de 2012, de sua autoria, que obriga os hospitais públicos e privados vinculados ao SUS a divulgarem à população o número de leitos livres e ocupados. A referida legislação objetiva dar mais dignidade no tratamento dispensado pelos hospitais públicos e privados à população da capital e do interior, além de evitar a colocação de pacientes nos corredores das casas de saúde. A política estadual de agroecologia, que trata principalmente da produção de orgânicos no Amazonas, está a um passo de ser aprovada. A minuta da lei passou nesta segunda-feira por audiência pública na Assembleia Legislativa, com aprovação da sociedade civil, entidades governamentais e não governamentais. O texto seguiu para apreciação do Legislativo Estadual e na sequência será encaminhado para a sanção do governador José Melo. Eleições 2016. Candidatos não podem ser presos durante campanha eleitoral. Quem tem os detalhes é Larissa Balheiro. E desde o último sábado, nenhum candidato a prefeito que vai participar do segundo turno das eleições 2016 poderá ser detido ou preso, salvo em flagrante delito. A regra também vale para os mesários e fiscais de partidos durante os exercícios de suas funções. A norma está prevista no Código Eleitoral e vale até 48 horas após o término do pleito. Ocorrendo qualquer confinamento, o preso será imediatamente conduzido à presença do juiz competente, que, se verificar a ilegalidade da detenção, vai relaxar e promover a responsabilidade do coautor. O ministro Adilmar Gonzaga, do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, explica que a medida visa resguardar, principalmente, o direito do candidato de continuar realizando a sua campanha e também o equilíbrio na disputa entre os candidatos. Neste segundo turno, o horário eleitoral é dividido em 2 períodos diários de 20 minutos, tendo início no rádio às 5 da manhã, hora local, e às 10 da manhã, hora local. Cada candidato terá direito a 10 minutos diário em cada bloco, além das inserções, e a propaganda vai ao ar diariamente. Diante de diversas dúvidas surgidas sobre a veiculação do horário eleitoral aos domingos, a presidência do TSE expediu uma portaria esclarecendo que a propaganda eleitoral gratuita em rede dos candidatos a prefeito deve ocorrer apenas de segunda a sábado. Essas e outras informações você acompanha no portal difusora24h.com. Eu sou Larissa Balheiro para o Jornal da Manhã. 6:19.
A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, órgão vinculado à Secretaria de Estado da Saúde, divulgou ontem o comparativo de dados notificados de dengue no período de janeiro a setembro de 2015 e 2016. No boletim epidemiológico apresentado, o Amazonas notificou 6.804 casos em 2015 contra os 13.199 notificados em 2016. Para o chefe do Departamento de Vigilância Ambiental, Cristiano Fernandes, o aumento era previsível para o país, que estava vivenciando um grande número de casos da doença, inclusive com casos de chikungunya e o Zika vírus, doenças transmitidas pelo mesmo vetor da dengue, o mosquito Aedes aegypti. Seguindo tendência ao contrário à dengue, os casos de malária reduziram em 44% no mesmo período analisado. O boletim aponta que em 2015, o Amazonas registrou 59.775 casos da doença contra os 35.139 casos registrados até setembro de 2016. Os auditores da Receita Federal entrarão em greve a partir de hoje no Amazonas e em todo o país. As unidades de atendimento ao público vão manter 30% dos funcionários, conforme a legislação, informou o Sindicato dos Auditores Fiscais da Receita Federal no Amazonas. Serão 3 dias de mobilização até a próxima quinta-feira, quando será realizada a Assembleia Nacional para decidir sobre a continuidade do movimento. De acordo com o presidente do Sindifisco, José Jefferson, as unidades do porto e aeroporto estarão mobilizadas em uma operação padrão, que é uma fiscalização mais criteriosa das cargas ou sem desembaraços. Entre o início da fiscalização de uma carga e o final, há diversos procedimentos, como o registro da declaração de importação, a DI. A verificação física até chegar na última, que é o desembaraço, explicou. Cargas de primeira necessidade, como alimentos perecíveis e medicamentos, serão liberadas. As demais unidades da Receita manterão 30% dos servidores para atendimento ao público. Há pelo menos 2 anos, os auditores negociam o projeto de lei que propõe um aumento de 21,3% em 4 anos. Polícia. O motorista da picape que causou um acidente na rodovia M10 na tarde do último sábado não possuía carteira nacional de habilitação, segundo a polícia. O homem de 36 anos dirigiu o veículo com 16 pessoas, 4 morreram, entre elas um recém-nascido. A pessoa que trafega com várias pessoas na carroceria em uma estrada de alta velocidade com pneu careca e sem CNH está assumindo o risco de produzir a morte das pessoas, o que de fato aconteceu, afirmou o delegado do município, Paulo César Barros. O motorista Aldevan Benezer Moreira foi ouvido pela equipe de investigação da Delegacia Interativa de Itacoatiara na manhã desta segunda-feira, após receber alta do Hospital Geral José Mendes. Logo após, ele foi levado para a cadeia. Polícia de Iranduba afirma que um dos corpos encontrados carbonizados próximo à Ponte Rio Negro era de um dos matadores da líder comunitária da comunidade Portelinha. A reportagem é de J. Rai. O autônomo Jamerson Leite de Paula, de 24 anos, encontrado morto e carbonizado na madrugada do último sábado, próximo à Ponte Rio Negro, do lado de Iranduba, era um dos matadores da líder comunitária Maria das Dores Salvador Priante, de 54 anos, morta a tiros no dia 12 de agosto do ano passado. Junto com o corpo de Jamerson estava o de Mário Jefferson, também de 24 anos, igualmente queimado. O titular do 31º DIP, delegado Ricardo Homero Gomes, com base em investigações da Polícia Civil, confirmou na tarde de ontem que um dos homens mortos e carbonizados era um dos matadores de Dora Priante. Jamerson Leite de Paula tinha mandado de prisão por participação no crime. Confirma, J. é um deles mesmo. Era conhecido pela alcunha de Diabo Louro. Nós só estamos coletando as evidências, né, o que foi deixado no local, para a gente depois fazer algumas comparações e ver se a gente consegue chegar ao acusado. Ou a um grupo, né, ou algumas pessoas. Um rapaz que era muito grande, muito alto, eu acredito que não foi só uma pessoa, não. A nossa investigação continua, nós já encaminhamos algum material para a perícia, justamente para fazer essa confrontação do que nós coletamos no local do crime. Dora Priante era presidente da comunidade Portelinha, próximo à Serra Baixa, na estrada de acesso à praia do Açutuba. Ela foi retirada de casa à força por 4 homens armados na noite do dia 12 de agosto do ano passado. No dia seguinte, foi encontrada morta com vários tiros em um ramal na altura do quilômetro 55 da rodovia AM 070. O autônomo Adson Dias da Silva
Silva, o Pinguelão, acusado de ser o mandante do assassinato de Dora Priante, com quem ele tinha uma briga pessoal por causa da liderança da comunidade Portelinha, continua preso. Paulo Guerra. Obrigado, J.R., pelas informações. 6h29 em Manaus. Vamos saber o que aconteceu na noite e madrugada com Alberto Pellegrini. Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um peruano safado, um peruano traficante foi preso pela Rocan a noite passada. Ele é Eládio Bernardes Miranda, 43 anos, o vulgo peruano. Ele estava vendendo droga no bairro Novo Aleixo. A Rocan foi acionada e prendeu o peruano Miranda. Com ele foram encontrados 2 quilos de óxido. O peruano Eládio Bernardes Miranda, de 43 anos, o vulgo peruano da mais alta periculosidade. Sujeito safado que estava vendendo droga lá no bairro Novo Aleixo. Na hora da prisão, ele falava tudo embolado que ninguém entendia absolutamente nada. Era maricón, chamava os policiais de maricón. Safado, chamou a Rocan de maricón e acabou sendo preso lá no bairro Novo Aleixo. O peruano, ainda na hora da prisão, chamava os policiais de maricón. Ele foi preso lá no bairro Novo Aleixo. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Um triângulo amoroso acabou em tragédia. Caramadagem com a mulher alheia, mensagem no Zap, acabou em morte. Tudo aconteceu assim. William dos Santos Brito, de 24 anos de idade, era completamente apaixonado por sua amada, uma mulher de 25 anos de idade. William fazia de tudo para agradar sua amada. Ele dava chocolate, aquelas trufas que vende de R$1, levava seu amor para merendar no terminal, aquele salgado e aquele suco de R$1 que vende nos terminais da cidade. De vez em quando ele levava o seu amor para merendar no terminal. Eis que um dia, Paulo Guerra e ouvintes, o William descobriu que sua amada trocava mensagens amorosas e picantes com o Rafael Cerdeira Rocha, de 29 anos de idade. O William descobriu. O William ficou sabendo, dominado pelo maldito do ciúme, aquele fogo que bate no mocotó, passa por todo o corpo e queima o pé do ouvido. Ele ficou movido pelo maldito do ciúme e no dia 28 de julho desse ano, no último dia 28 de julho, o William encontrou Rafael. Ele não pensou duas vezes. Armado com um pedaço de pau, ele matou o seu rival a pauladas. Foram várias pauladas na cabeça da vítima, que acabou morrendo. E Paulo Guerra, no dia de ontem, a polícia, os policiais da delegacia especializada em homicídios e sequestro prenderam o assassino apaixonado William dos Santos Brito, de 24 anos de idade. Agora ficou assim: o William está preso, o Rafael está morto e a namorada a pivô de tudo, está disponível. Para quem tem amante, mais um exemplo. Todo cuidado é pouco. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. O mutirão à noite de ontem viveu horas agitadas. Um assalto com com 3 pessoas feridas. 3 pessoas feridas a bala. Aconteceu ontem lá no bairro do Mutirão. E tudo aconteceu assim. 2 bandidos estavam fazendo arrastão no bairro do Mutirão e já haviam feito várias vítimas, já tinham roubado várias pessoas. Por último, eles resolveram assaltar um homem. Era um policial Rocan. Eles não sabiam que se tratava de um policial. Um deles olhou bem para o policial, olhou, desconfiou e atirou na perna do policial. Mesmo ferido, o policial da Rocan, que estava de folga, estava apaisado
paisana, sacou uma arma e atirou nos bandidos, acertou os 2 bandidos. Os 2 bandidos continuam internados no pronto-socorro João Lúcio. Eles estão no Bico do Urubu e o motor da morte. Olha o motor da morte. O motor da morte pode levar os 2 dessa para pior a qualquer momento. Ainda bem, Paulo Guerra, que o policial da Rocan já está bem, ele foi atendido, fizeram um curativo, a bala foi de raspão, ele já foi inclusive liberado, já está em casa. Porém, os 2 assaltantes, porém os 2 bandidos estão entre a vida e a morte, estão para cair do Bico do Urubu e o motor da morte pode levá-los a qualquer momento. O motor da morte tá aí. Sai todo dia. O motor da morte sai todo dia. E para quem não quer acreditar, tá aí. A novela mostrou um dia desse aí o motor da morte, né? Aparecia e levava muita gente. Aqui em Manaus também tem. E o motor da morte já está esperando esses 2 bandidos que atiraram no policial à noite de ontem. No IML, noite madrugada das mais tranquilas na cidade. Apenas 2 pessoas que deram entrada ainda na noite de ontem, aliás, na tarde de ontem. Uma vítima de overdose, outra vítima de acidente de trânsito. Nenhum homicídio, nenhuma morte por violência. Ninguém matou ninguém, nem a tiro e nem a faca. É claro e evidente a diminuição no número de homicídios na cidade. A reportagem foi de Alberto Pellegrini para o Jornal da Manhã. Esportes. Nós vamos aos números da Quina, concurso 4.210, 30, 32, 38, 51 e 73. Não teve ganhador. A Loto Fácil, concurso 1424, saiu para 8 apostas, cada uma recebe 143.695,63. Os apostadores são de Fortaleza, no Ceará, Cascavel, no Paraná, Guaporema, no Paraná, Rio de Janeiro, Campos Novos, Santa Catarina, Cunhaporã, em Santa Catarina, e Suzano, em São Paulo. As dezenas sorteadas foram 02, 04, 05, 06, 08, 9, 10, 11, 13, 17, 18, 20, 21, 23 e 25. O Barcelona anunciou que o atacante Neymar vai renovar com o clube até 2021. O novo acordo prevê uma multa de no mínimo 200 milhões de euros em caso de rescisão de contrato. O São Paulo conquistou ontem à noite uma de suas mais importantes vitórias no Campeonato Brasileiro. Em Mesquita, na região metropolitana do Rio, o time tricolor derrotou o Fluminense por 2-1 de virada. O resultado colocou o São Paulo na 11ª colocação do torneio com 39 pontos, 4 à frente da zona de rebaixamento. O Fluminense é o 9º colocado com 46 pontos. Os gols foram de Wellington aos 30 minutos do primeiro tempo para o Fluminense, Thiago Mendes aos 26 para o São Paulo e Rodrigo Caio marcou o gol da vitória aos 36 da etapa complementar. Os jogos de hoje pela Liga dos Campeões da UEFA. Às 16h45, Real Madrid, Legia Varsóvia. Sporting, Borussia Dortmund. CSKA, Moscou e Mônaco. Bayern Leverkusen e Tottenham. Leicester e Copenhague. Clube e Porto. Dinamo Zagreb e Sevilha. Lyon, Juventus. Pelo Campeonato Brasileiro, Série B, 19h15, jogam Vila Nova e Avaí. Brasil de Pelotas e Londrina às 21h30. Às 22h pela Copa Sul-Americana, Independiente Medellín e Cerro Porteño. A vitória do Flamengo por 2-1 sobre o Fluminense foi suspensa pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Depois de o tricolor ter entrado com pedido no STJD pela anulação do clássico, o presidente da entidade, Ronaldo Piacenti, aceitou abrir o processo pela partida e informou a CBF para que o resultado do Fla-Flu não seja homologado. Já está constatado que houve interferência externa na arbitragem. Últimas notícias. Nos últimos meses, bancos públicos elevaram juros e já apresentam taxas mais altas do que a dos bancos privados. O Banco do Brasil tem o maior juro no financiamento de veículos de 27,2% ao ano.
Já a Caixa opera a segunda maior taxa no crédito rotativo do cartão de crédito de 508,12% ao ano. Os mercados chineses fecharam em alta nesta terça-feira com ações B denominadas em dólar de Xangai se estabilizando após as vendas generalizadas da sessão anterior e com os investidores mudando seu foco para os dados econômicos da China nesta semana. A Petrobras informou nesta segunda-feira que concluiu negociações com a japonesa Taiyo Oil Company para a venda de 100% da refinaria de Okinawa, no Japão. A estatal receberá 129,3 milhões de dólares. O IBGE divulga às 9 horas de hoje as vendas do comércio varejista brasileiro de agosto. Em julho, as vendas ecoaram 0,3% na comparação com junho e 5,3% ante julho de 2015. O cartão de confirmação com o local de prova do Exame Nacional do Ensino Médio Enem 2016 será divulgado para os candidatos a partir desta terça-feira, segundo a diretora de Gestão de Planejamento do Ministério da Educação, Eunice Santos. As informações estarão disponíveis pelo aplicativo do Enem do Governo Federal, pelo site www.enem.inep.gov.br/participante. E além disso, o Ministério enviará e-mail aos inscritos. No início da tarde de ontem, o Salão Verde da Câmara ficou interditado por cerca de 15 minutos para que a Polícia Legislativa fizesse uma varredura a fim de verificar a existência de algum artefato explosivo no local, mas nada foi encontrado. O juiz federal Sérgio Moro deu um prazo de 10 dias para o ex-deputado federal Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro, apresentar a defesa prévia no processo em que ele é réu no âmbito da Operação Lava Jato. Cunha é acusado de receber 2,4 milhões de reais em propinas em contratos firmados pela Petrobras na África e usar contas na Suíça para lavar o dinheiro. Advogados do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva enviaram à ONU uma queixa na esperança de constranger a justiça brasileira. Mas os peritos internacionais que terão de analisar o caso sabem que existe uma petição apresentada pelo ex-chefe do Estado brasileiro. Eles sequer sabem disso. Na segunda-feira, o Comitê de Direitos Humanos da ONU iniciou seu terceiro e último encontro de 2016. O PT usou recursos públicos para pagar diárias de hotel à equipe de comunicação do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva durante evento em Montes Claros, Minas Gerais, no ano passado. O ex-presidente levou 2 assessores de imprensa e um fotógrafo que trabalham para o Instituto Lula ao local. As despesas com hospedagem da equipe, no entanto, não foram pagas pela ONG, mas com recursos do fundo partidário. O ministro Luiz Fux, integrante do Supremo Tribunal Federal e vice-presidente do Tribunal Superior Eleitoral, afirmou que é possível o julgamento separado das condutas de campanha da ex-presidente Dilma Rousseff e do atual presidente Michel Temer, dentro das ações que pedem a cassação da chapa Dilma Temer, eleita em 2014. O ministro Luiz Roberto Barroso do STF concedeu perdão da pena imposta ao ex-ministro José Dirceu no processo do Mensalão. Barroso atendeu a um pedido da defesa de Dirceu e a um parecer do Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, favoráveis à extinção da pena. Dirceu continua preso porque foi condenado a 20 anos e 10 meses em um dos processos da Operação Lava Jato pelos crimes de lavagem de dinheiro, corrupção ativa e organização criminosa. Após passar os últimos dias em Goa, na Índia, o presidente Michel Temer foi a Tóquio, no Japão, onde permanece até a quinta-feira e terá reuniões com o imperador Akihito, o primeiro-ministro Shinzo Abe e empresários locais. Depois de muitas tentativas frustradas, a Academia Sueca desistiu de entrar em contato com Bob Dylan para confirmar a presença dele na cerimônia de entrega do Nobel de Literatura em dezembro. O presidente iemenita Abd Rabu Mansur Hadi, cujo país está sendo devastado por uma guerra com rebeldes xiitas, aceitou cessar-fogo de 72 horas, o qual poderá ser prolongado, declarou o ministro das Relações Exteriores nesta segunda-feira. Após o anúncio, a ONU divulgou que os rebeldes Houthis também concordaram e que a trégua entrará em vigor às 23h59 de quarta-feira no horário local. Pelo menos 5 pessoas de uma mesma família, entre elas 3 menores e uma mulher, morreram nesta terça-feira por bombardeiros de aviões de guerra não identificados contra a cidade de Alepo, na Síria, que duraram até o amanhecer, segundo o Observatório Sírio de Direitos Humanos. As forças aéreas da Rússia e da Síria interromperam os bombardeios contra a cidade síria de Alepo nesta terça-feira, a partir das 7 horas GMT, 5 horas no horário de Brasília, anunciou o ministro russo da Defesa, Sergei Shoigu. Hoje, a partir das 10 horas, 7 de Brasília, os ataques da aviação russa e síria cessaram, afirmou o ministro durante uma reunião do Estado-Maior da Rússia. Ele disse que a medida
medida necessária para a aplicação de uma trégua humanitária com o objetivo de que os civis possam sair da cidade na quinta-feira. A presidente do STF, ministra Carmen Lúcia, afirmou que a LOMAN, Lei da Magistratura Nacional, deve ser alterada para estabelecer punições mais duras para juízes que cometam irregularidades. É a LOMAN que determina as penas impostas aplicadas aos magistrados em âmbito administrativo. Durante a entrevista veiculada nesta segunda-feira pelo programa Roda Viva da TV Cultura, Carmen Lúcia declarou que a pena imposta à juíza Clarice Maria de Andrade é a máxima possível no caso específico. Ela foi afastada por 2 anos com direito a receber os salários pelo CNJ, o Conselho Nacional de Justiça. É o que prevê a lei. Pena só pode ser aplicada no Brasil quando há previsão legal. Eu acho que é o caso da necessidade de se mudar a lei, se a sociedade assim entender, declarou Carmen Lúcia. A ministra também preside o CNJ. Os principais jornais do país e seus destaques de capa nesta terça-feira. O Globo do Rio de Janeiro. Polícia Militar do Rio já tem o novo comandante-geral, Carlos Leba assume a civil. A Folha de São Paulo. Presos fazem motim e fogem de hospital psiquiátrico na Grande São Paulo. O Estado de São Paulo. Repatriação já rendeu 13 bilhões, projeto com mudanças é arquivado. Planalto Central, Correio Brasiliense. Sérgio Moro intima Eduardo Cunha para prestar contas à Lava Jato. O Valor Econômico. Taxa básica de juros deve cair pela primeira vez em 4 anos. Estado de Minas. Adolescente morre enforcado após pagar desafio em jogo online. Jornal do Comércio no Recife. Depois da Polícia Civil, agora são os delegados que podem anunciar greve. Fortaleza, Diário do Nordeste. Depois da Polícia Civil, Gilmar autoriza a Polícia Federal a manter a apuração contra Écio na CPI dos Correios. 0 hora, Porto Alegre. Morte de coordenador do PMDB abala a campanha eleitoral em Porto Alegre. O Brasil Econômico. Demanda do consumidor por crédito cai 3,6% em setembro, aponta o Serasa. Edições impressas locais. Jornal do Comércio. Empreendedorismo continua com tendência em Manaus. Agora. Chefe do tráfico de drogas no Viver Melhor 2 é preso. Em tempo. Decapitados no presídio. A crítica. Licitação suspeita. Escolha de empresas é investigada pelo Ministério Público. Essas foram as principais notícias de ontem e as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, Aderaldo Reis, Thaís Gama, Larissa Balheiro, J. Rai e Alberto Pellegrini. Operação de Rádio Itamajardina, Hamilton Cabral, supervisão técnica Carlos Luiz, a apresentação Eduardo Silva e Paulo Guerra. Nossa próxima edição, amanhã às 5h45. Em instantes vai chegar aqui mais um super campeão de audiência. A Grife dos Comunicadores de volta, Valdir Correia, com o programa que leva a sua assinatura. Bom dia. Hora certa. 6h54 em Manaus. 96,9 Difusora FM.